Durante a madrugada se confirmou que mudou tudo e o Flamengo ainda pode sair ganhando. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre 101 milhões de reais de lucro no Mengão. Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao canal Flavibreiro, o seu espaço diário para acompanhar tudo sobre o nosso Mengão. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia quente do Flamengo. E hoje, meus amigos, o assunto é o nosso artilheiro Pedro, que está em um momento incrível da carreira. O camisa 9 vem sendo protagonista no Flamengo, com 9 participações diretas em gols nos últimos 11 jogos. É um dos nomes mais decisivos do elenco e peça-chave no esquema do técnico, sendo constantemente elogiado não só pela torcida, mas também pela imprensa esportiva. Esse destaque chamou a atenção do mercado internacional e o clube Al Rayyan do Catar fez uma proposta milionária para levar o atacante. 20 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 110 milhões de reais. Uma oferta realmente pesada, mas que o Flamengo recusou sem pensar duas vezes. A diretoria deixou claro que Pedro é visto como um jogador fundamental e praticamente inegociável neste momento. O Flamengo entende que Pedro está no auge físico e técnico, além de ter uma identificação muito forte com a torcida. O camisa 9 vem sendo decisivo em jogos importantes, mostrando frieza nas finalizações e liderança dentro de campo. Por isso, liberar o jogador agora não está nos planos, já que o clube sonha alto nesta temporada, brigando por títulos nacionais e internacionais. Vale lembrar que Pedro já foi alvo de outros clubes do exterior. O sino da notificação e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre nova contratação nas categorias de base. Isso porque o Flamengo acertou a contratação do meia Marcelo Portela, ele que joga na equipe sub-20 e estava no Botafogo. O jogador sai do time de John Textor e vem assinar um contrato de formação com o Flamengo. Vale lembrar que esse garoto, ele teve um lance viralizado com o Vinícius Júnior, numa quadra assim, o Vinícius Júnior estava jogando, o Vinícius Júnior já agora, há pouco tempo atrás, estava jogando e ele dá um drible no Vinícius Júnior que deixa o Vinícius Júnior no chão. E assim, óbvio que esse lance viralizou muito, é um garoto que tem muita habilidade, tem um drible curto, tem bons chutes de fora da área e é claro, tomara que ele consiga dar muito certo no Mengão. O Flamengo vem fazendo aí esse trabalho, né, de captação, de trazer novos jovens. Já que eu estou falando sobre os jovens, quem tem recebido muitas sondagens de equipes do exterior é o Joshua. Ele que tem 18 anos, já joga na categoria sub-20 e já foi até utilizado pelo técnico Felipe Luiz no profissional. Já fez gol também jogando pelo profissional. Algumas equipes do exterior vêm fazendo aí contato, vêm tentando aí saber informações do Joshua. Vale lembrar que o Joshua tem contrato com o Flamengo até 2029 e a multa em 50 milhões de euros. O Flamengo não quer negociar o garoto agora. Ele tem mais 2 anos jogando no sub-20 para frente, além de poder ser utilizado no profissional. A ideia do Flamengo é lapidar essa joia para vender ele mais caro. Apesar de ter uma multa de 50 milhões de euros, é óbvio que agora ele não sairia por 50 milhões de euros. Então a ideia do Flamengo é essa. O Flamengo vê muito potencial no jogador, então o Flamengo quer lapidar o jogador, quer formar melhor o jogador para aí sim conseguir vender ele bem mais na frente. Tomara que dê certo, tomara que o Joshua consiga, né, aproveitar aí essa oportunidade que a vida tá dando para ele. Bom, deixa eu mudar de assunto, porque amanhã vai ter o julgamento do Bruno Henrique e esse é um assunto que está preocupando todo mundo dentro do Flamengo. Nós vamos estar ao vivo direto do STJD, trazendo todas as notícias e todas as informações para vocês. Se você quiser acompanhar tudo ao vivo, você vai poder acompanhar junto com a gente no canal Flazoeiro TV, que amanhã, a partir de 8h30 da manhã, nós vamos estar ao vivo lá no STJD, tá bom? Agora sobre Felipe Melo, porque o Felipe Melo pegou pilha real, mas pegou pilha mesmo, com o sub-20 do Fluminense. O que aconteceu foi o seguinte, final de semana teve o jogo entre Fluminense e Flamengo lá em Xerém, né, que é o centro de formação de base ali do Fluminense, assim, muito famoso, inclusive por revelar vários jogadores. Cara,
E o Flamengo foi lá dentro de Xerém, deu uma trauletada no Fluminense de 4-0. Rapaz, o Felipe Melo ficou doido. Felipe Melo ficou maluco. Ele fez um vídeo, mas cuspindo marimbondo, falando que era um absurdo, que o técnico do Sub-20 precisava ser cobrado, que o filho dele estava lá e o filho dele não jogou. Ele, não, porque é meu filho, não, mas meu filho tinha que ter jogado, isso é um absurdo. Ele estava revoltado porque os meninos perderam de 4-0, ele estava revoltado com um técnico que não era cobrado, e ele estava revoltado que o filho dele não jogou. Ele estava com 3 revoltas assim, ó. Revoltado porque o técnico, revoltado por causa do filho e revoltado porque o homem estava enfurecido. E aí, é claro que o vídeo deu uma viralizada, porque o cara bolado porque perdeu, porque o filho não jogou, porque na concepção dele o técnico precisa ser cobrado. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de 100 milhões de reais de lucro no Flamengo. É isso mesmo. Terminou a janela de transferência e o Flamengo, durante a janela de transferência, o Flamengo lucrou 378 milhões de reais e gastou 277 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo teve um lucro de 101 milhões de reais e 101 milhões e 500 mil reais. Cara, assim, você gasta, e mesmo gastando, você não toca no cofre do clube. O Flamengo foi muito bem nessa janela. Muito bem mesmo. O Flamengo contratou o Emerson Royal por 58 milhões, Saul veio sem custo, Carrascal veio por 76 milhões, Samuel Lino veio por 141 milhões e o Jorginho veio sem custos. Ou seja, o Flamengo gastou 277 milhões. O Flamengo vendeu o Wesley por 162, Gerson por 160, Matheus Gonçalves por 50, Lohan por 3, que por enquanto é só empréstimo, o Chola por 2, ou seja, o Flamengo ganhou 378 milhões e 500 mil reais. O Flamengo fecha a janela com superávit, ou seja, com lucro de 101 milhões de reais. Então, assim, um bom lucro, porque você vendeu o jogador, você comprou o jogador. Eu acho que nas trocas o Flamengo não saiu fragilizado. Eu acho que o Saul, ali de segundo volante, ele joga tão bem quanto o Gerson. Acho que o Carrascal vai dar certo. Acho que o Emerson Royal vai dar certo. Então, na troca, você não enfraqueceu a sua equipe e ainda conseguiu colocar 100 milhões de reais para dentro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Falar sobre essa situação envolvendo o Marcos Leonardo. Cara, que essa bola ainda tá quicando. O que aconteceu foi o seguinte. São Paulo já tinha acertado tudo. Preparado o anúncio oficial para trazer o Marcos Leonardo. Chegaram a falar que o jogador viria de graça por empréstimo e que o São Paulo iria pagar alguma coisa e tal. Enfim, resumo da ópera. O Al Hilal, na última hora, pediu dinheiro e o São Paulo não tinha o dinheiro que o Al Hilal estava pedindo. E agora, o Marcos Leonardo continua no Al Hilal, não saiu. Com grande parte dos mercados já fechado, a tendência é que o jogador permaneça na equipe árabe, porém, sem muito espaço. Flazoeiro, você disse no começo do vídeo que o Flamengo ainda pode sair ganhando. O que vai acontecer é o seguinte, Marcos Leonardo, excelente jogador, vai ficar 3 meses aí só jogando a Champions League Asiática, parece que ele não vai ser inscrito lá no Campeonato Árabe. E aí, daqui a 3 meses, em dezembro, abre a janela de transferência. O Marcos Leonardo vai estar no mercado, porém desvalorizado. Então o Flamengo, caso queira realmente contratar o jogador como quis agora, o Flamengo vai ter um jogador desvalorizado e o Flamengo vai poder comprar ele mais barato para a temporada que vem. Como eu disse, vai depender se o Flamengo ainda vai querer contratar o Marcos Leonardo. Havia um interesse agora durante essa janela, acabou que não foi para frente. Acho que pela escolha do próprio jogador mesmo, ele quis ir para o São Paulo. E aí a negociação não aconteceu, a negociação não saiu, o jogador chegou a forçar a saída do Al Hilal, chegou a aceitar, reduzir o salário para jogar no São Paulo, porém isso não aconteceu. E por que não aconteceu? O Flamengo pode ter agora uma vantagem na janela do final do ano. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, foi uma janela para o Flamengo, que terminou ontem, mas uma janela muito boa. Dando continuidade nas notícias do Mengão, vamos falar de um assunto que está dando muito o que falar nos bastidores do futebol brasileiro.
O nosso craque Bruno Henrique, camisa 27 do Mengão, vai enfrentar um julgamento decisivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJDE, nesta quinta-feira. A acusação é de que o atacante teria forçado um cartão amarelo em uma das últimas partidas, atitude que, segundo a denúncia, colocaria em dúvida a integridade da competição. Bruno Henrique é um dos jogadores mais importantes do Flamengo nos últimos anos, sendo peça fundamental nas conquistas históricas de 2019, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Conhecido por sua velocidade, raça e por decidir em jogos grandes, o atacante é considerado uma liderança no elenco rubro-negro. Por isso, esse julgamento tem preocupado bastante a diretoria e a comissão técnica, já que qualquer punição poderia afetar diretamente os planos do time na temporada. Segundo especialistas em direito esportivo, a acusação se baseia em imagens e análises do comportamento do jogador em campo. Se condenado, Bruno Henrique pode receber desde uma simples advertência até suspensão por várias partidas, além de multa. Isso deixaria o Flamengo sem uma das suas principais armas ofensivas em um momento decisivo do calendário, com competições importantes em andamento. A defesa do jogador já está preparada para tentar provar que não houve má-fé ou manipulação. O clube argumenta que o cartão foi uma consequência natural do jogo, sem nenhuma intenção de prejudicar a integridade do campeonato. A diretoria rubro-negra está mobilizando todo o departamento jurídico para garantir que a punição, caso ocorra, seja a menor possível. Vale destacar que essa não é a primeira vez que um jogador de destaque no futebol brasileiro enfrenta acusações do tipo. O STJDE tem sido cada vez mais rigoroso em relação a situações que possam levantar suspeitas de manipulação ou conduta antidesportiva, o que aumenta ainda mais a tensão em torno do julgamento de Bruno Henrique. Para o torcedor, essa notícia traz uma mistura de preocupação e expectativa. Afinal, Bruno Henrique não é apenas um jogador, ele é um símbolo da era vitoriosa do Flamengo nos últimos anos, um dos atletas mais queridos pela torcida e uma referência dentro do vestiário. A ausência dele seria sentida não só em campo, mas também na moral da equipe. A decisão do STJDE deve sair em breve e todos os olhos estarão voltados para esse julgamento. Enquanto isso, o Mengão segue se preparando para os próximos desafios, torcendo para que o seu camisa 27 possa continuar brilhando e ajudando o clube a conquistar mais títulos. E você, torcedor, o que acha dessa acusação? Bruno Henrique merece ser punido ou essa denúncia é exagerada? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque esse assunto ainda vai render muita discussão. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Flavibreiro e compartilhar o vídeo com os amigos para fortalecer ainda mais a nação rubro-negra.